e Carlos Veras. Senhoras e senhores, também o ex-deputado federal Gonzaga Patriota, o prefeito do Recife, João Campos, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro, acompanhado da senhora Juliana Melo, o superintendente da Codevasf em Petrolina, Edilásio Vanderlei, e o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Senhoras e senhores, para dar início à cerimônia, pede-se a todas e todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Boas-vindas, fará uso da palavra o prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro. Boa tarde, minha gente amada. Que bom estar com vocês aqui. Quero iniciar agradecendo muito, presidente, por estar aqui em Salgueiro, por estar aqui mostrando a que veio. Gostaria de cumprimentar a minha governadora, Raquel Lira, que tanto tem feito pelo sertão. Quero cumprimentar os ministros de Estado, em nome do ministro Valdez Góes, que desde a semana passada está aqui em Salgueiro, trabalhando muito, e também em nome do meu amigo Silvio Costa Filho, Silvinho, a quem eu saúdo todos os ministros. Quero saudar todas as autoridades, todos os deputados aqui presentes, em nome do meu primo, do meu amigo, o deputado federal Túlio Gadelha, a quem eu agradeço todo o empenho, Túlio. Minha gente, a emoção de hoje estar aqui, recebendo o nosso presidente Lula, recebendo a nossa governadora Raquel Lira, e já agradecendo, presidente. Só sabe a importância dessa obra que o senhor veio hoje aqui assinar a ordem de serviço. Quem um dia sofreu por falta d'água. Muito obrigado, presidente Lula. Muito obrigado. Como hoje, no depoimento emocionado do nosso querido Bruno, falou lá na estação elevatória, será uma obra de fundamental importância para a vida do nosso povo,
serão 8 milhões de cidadãos nordestinos que passarão a ter segurança hídrica. É verdade que hoje ainda vemos as águas passarem, mas com essa segurança, presidente, a água chegará para todos e para todas, e o desenvolvimento econômico vem atrelado a isso. E só um presidente com a sensibilidade do senhor é capaz de tamanho ato. Minha governadora, quero lhe agradecer muito pelo olhar para o sertão, pelo olhar para o povo de Salgueiro. Depois de muito tempo, a gente hoje vivencia um momento de virada de página em Salgueiro. Aqui, presidente, será construído o campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Aqui será plantada a esperança de tantos jovens que terão acesso a uma universidade pública, a uma universidade de qualidade. E que felicidade, presidente. Eu dizia ao senhor que a minha filha, de 21 anos, que estuda na Universidade Federal de Pernambuco, essa semana, ela vibrava quando viu o ministro Camilo, junto com todos os reitores das Universidades Federal de Pernambuco, tendo a certeza que não faltará dinheiro para as universidades públicas. Que alegria! E foi Laís que fez esse registro, presidente. Gostaria de aqui também aproveitar o momento para lhe pedir, presidente, esse olhar que sempre o senhor teve, agora nessa união de forças do governo federal, com a nossa governadora Raquel Lira, junto com a Prefeitura de Salgueiro em meu nome, eu quero lhe pedir, presidente, o nosso povo vive hoje a necessidade de empregos e a nossa redenção aqui, além da água que, graças a Deus e ao senhor, hoje chega aqui, temos a necessidade estratégica da construção de um porto seco. A Transnordestina, eu tenho certeza que será concluída, porque tem a sua decisão política firme. Mas para isso a gente precisa. Fui recebido várias vezes no Ministério do Planejamento, aonde discutimos lá no Ministério do Planejamento as rotas da integração sul-americana. E lá a ministra Simone Tebet falava da importância de Salgueiro para fazer essa interligação do Nordeste com toda a América do Sul. Então olhe com carinho, presidente. O ministro Silvio Costa Filho tem se comprometido, a nossa governadora Raquel Lira já garantiu a execução do projeto. Nós temos o projeto, temos a vontade política e, com fé em Deus, teremos aqui um entreposto logístico e um porto seco para viabilizar o emprego para a nossa gente. Então, dessa forma, presidente, eu lhe agradeço muito a oportunidade e quis Deus que Fabinho de Antônio de Duda, um sertanejo, hoje esteja aqui emocionado para lhe receber. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe a todos. Neste momento será exibido um vídeo do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Durante séculos, o sertão nordestino aprendeu a sobreviver com pouco. Mas a sede de dignidade nunca secou. Foi preciso coragem, visão de futuro e uma fé inabalável para sonhar alto. Fazer o rio caminhar.
E o velho Chico atendeu ao chamado. Em 2007, começou ali a maior obra de infraestrutura hídrica da América Latina, o projeto de integração do Rio São Francisco. Água que escavou o sertão, água que percorreu vales e montanhas, água que fez brotar esperança, plantação e futuro. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, além dos outros estados que se beneficiam com obras complementares de segurança hídrica. A água chegou e com ela chegou a vida. Do início até o fim de 2016, mais de 90% da obra já estava concluída. Depois o ritmo desacelerou. Mas agora voltou com toda a força. Mais de 12 milhões de brasileiros. 4 estados, mais de 400 municípios. A água potável é muito bom, mãe. É uma belezura toda, viu? Pense. E isso pra gente hoje é fora da realidade. A gente pensa que tá sonhando, mas faz parte. Não tem como não se emocionar quem conheceu o antes e o depois. Essa é a força do povo, a força da água, a força de um país que honra suas raízes e constrói seu futuro com as próprias mãos. Integração do Rio São Francisco. Do velho Chico, nasce um novo Brasil. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Fará uso da palavra o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Boa tarde. Tudo bem? Vamos bater uma salva de palmas para o melhor e maior presidente da história do Brasil, Lula! Obrigado. Obrigado ao bom Deus pela proteção e direção diária. Saudar toda a população aqui, participante, os governadores, em nome da governadora Raquel, do governador Elmano, e do prefeito Fabinho. Saudar todos os mandatários, senadores, deputados, nossos colegas ministros, em nome do Rui Costa, e muito especialmente meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Senhor presidente, minhas amigas, meus amigos, hoje é mais do que uma cerimônia, é um compromisso selado com a história, com o presente, o futuro e com o povo do Nordeste. Aqui em Salgueiro, no coração do semiárido pernambucano, damos mais um passo para que a transposição do Rio São Francisco cumpra sua missão integral, ser água para todos, o tempo todo, em todo o Nordeste. O senhor está autorizando, presidente, a assinatura desta ordem de serviço, o início das obras para duplicar a capacidade de bombeamento das estações EBI 1, 2 e 3, das estações EBI 1 lá em Cabobró, 2 e 3 aqui em Salgueiro, no eixo norte da transposição. Isso significa dobrar a vazão atual de 25 para 50 metros cúbicos por segundo por meio da instalação de 6 novos conjuntos de motobombas, além da ampliação também dos sistemas elétricos e do sistema de adução. É uma obra complexa que envolve 491 milhões de reais, quase R$500 milhão, e que tem início exatamente no dia de hoje. Mas esses números, senhor presidente, são uma parte dos investimentos que dizem respeito ao eixo norte, mas há também o eixo leste, que, com o próprio nome diz, corre a leste daqui de onde estamos. Ele vai receber também tantos outros investimentos. Juntos, o eixo norte e leste
beneficiam mais de 12 milhões de nordestinos em 400 municípios pernambucanos, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará. O melhor de tudo, presidente, governadores, governadora, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, é que a transposição do São Francisco é uma obra magnífica da engenharia social brasileira. Ela é mesmo somente uma parte dos planos do presidente Lula para o Nordeste. Há neste momento pelo menos 70 projetos de segurança hídrica em andamento, fora a transposição. São 30 de grande porte, seja de construção e recuperação. São adutoras, barragens, reservatórios, canais. Eles somam mais de 12 bilhões de reais de recursos públicos que o presidente Lula assegurou no PAC sob a coordenação do ministro Rui Costa. O que significa que para eles não falta e não faltará dinheiro até que estejam todos prontos. Anteontem, nós entregamos totalmente recuperada a barragem de Quixabinha, lá em Mauriti, no Cariri cearense, e inauguramos sistemas de abastecimento de água em várias comunidades na região do Mauriti, Penafó, Jati e Barra. Só aí foram milhares de sertanejos abençoados com água encanada na torneira da casa, nesta parceria do governo do presidente Lula com o governador Elmano do estado do Ceará. No dia anterior, presidente, em Terra Nova, aqui ao lado de Salgueiro, com sua autorização, a gente liberou água da barragem de Serra do Livramento, abastecida pelo Eixo Norte. Foi lindo ver a água saindo da comporta e correndo colina abaixo para ser usada na agricultura familiar. A vida das pessoas está melhorando rapidamente. Tem maracujá o ano inteiro, comemorou para nós Maria de Fátima, lavradora da cidade. Por onde andei, presidente? No caloroso sertão nordestino, desde sábado, eu vi muitas demonstrações de amor e carinho pelo Senhor. A água do São Francisco, além de matar a sede das pessoas, que é seu uso prioritário, está garantindo riqueza, mais iniciativa de fruticultura florescendo por todos os cantos. Neste imenso canteiro de obra que se tornou o Nordeste, há trabalhos desde o Maranhão e Piauí, lá em cima, perto da região norte, até Sergipe, Bahia, cá embaixo, além de Alagoas, que também tem projetos por lá. Me permitam contar uma história aqui no domingo que passei. Eu fui a uma visita técnica na estação de bombeamento 1, em Cabrobó, aqui ao lado de Salgueiro. E lá, onde a transposição começa, eu tive a nítida impressão de estar pisando em solo sagrado. Lá, e é verdade, lá eu perguntei ao Arthur Braga, muitos de vocês devem conhecer, presidente, um dos mais antigos funcionários da obra. Eu disse, vem cá, numa frase, Arthur, como você define a transposição do São Francisco? A Priscila estava do meu lado. Ele não titubeou. Ele disse, ela é a diferença entre a vida e a morte. Ele foi forte na expressão e chorou, presidente. Ele contou também que quando tudo começou lá em 2007, o pai dele virou para ele e falou assim, esquece isso, essa obra não vai sair nunca, é só mais uma daquelas promessas que eles fazem. Pois bem, felizmente o pai do Arthur morreu. Morreu antes de ver com os próprios olhos a vida vencer a morte no sertão do Nordeste brasileiro. O pai do Arthur conheceu o sertão antes de Lula, mas a história desse imenso pedaço de chão
está dividida para sempre entre antes e depois de Lula. Água, saúde, educação, renda mínima e crédito se juntam para viabilizar mais qualidade de vida ao povo nordestino. Me deixe voltar para a duplicação aqui das bombas, porque ela é muito importante. Aumentar em 2 vezes a capacidade de bombeamento aqui no Eixo Norte é o que vai permitir que a água corra abundante no Cinturão das Águas, no Ramalho do Salgado, no Apodi, que o senhor vai inaugurar agora, o primeiro trecho, logo mais. Irrigar a Chapada do Apodi em uma área extremamente importante para os potiguares, no Rio Grande do Norte. Só aqui no Eixo Norte, estamos falando, presidente, de 8 milhões de brasileiros beneficiados e 237 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, que vão receber mais água, com mais regularidade, mais segurança e mais dignidade. E é preciso dizer com todas as letras, o presidente Lula começou a transposição em 2007, no seu 2º período de mandato, tocou ela acelerada e junto com a presidente fez 90%, como vocês viram no vídeo. Aí veio o golpe e a coisa ficou difícil para o Nordeste, viu só? Quando o senhor reassumiu a presidência em 2023, nós encontramos a transposição praticamente parada. Uma das bombas estava quebrada, a outra tinha ficado anos sem manutenção e trabalhava no limite da exaustão. Como se não bastasse, não tinha R$1 no orçamento feito pelo governo anterior para nenhuma obra hídrica no Nordeste. Aqui não tem marketing, aqui tem trabalho, projeto, licitação, bomba bem cuidada e obra entregue. Eu vou pedir licença para lembrar como era a realidade de 2005. Lá no primeiro mandato do presidente Lula, quando começou o processo de licenciamento da transposição, ele brigou praticamente sozinho por essa obra. Teve oposição de ambientalista, teve oposição dos burocratas, teve oposição de fazenda, teve oposição até com religiosos, mas ele não admitia a ideia da condenação à sede eterna. Ele não admitia a condenação de um povo inteiro à fome, à terra seca, ao gado magro. Ele foi lá, brigou e 2 anos depois, em 2007, a obra começou e saiu do papel e aí está. Porque no governo do presidente Lula, nós temos essa fé inadiável na missão de combater a pobreza e diminuir a desigualdade. É o combate à pobreza hídrica e talvez uma das mais urgentes de todas. É dele que depende tudo o mais. A duplicação do bombeamento é, na prática, o coração batendo mais forte. É o sistema respirando com mais força. É o Estado brasileiro dizendo que não vai permitir que o Nordeste viva sob o fio da incerteza, à mercê da estiagem. Com essa obra, o povo passa a contar com essa obra, o povo passa a contar com uma estrutura permanente, previsível, soberana. Água chega quando precisa. Água que sustenta a vida, não apenas a esperança. Essa assinatura que o senhor faz hoje, presidente, tem peso histórico, porque ela não autoriza só o início de uma obra, ela renova a certeza de que esse país tem um projeto de presente e de futuro, e esse projeto passa invariavelmente por valorizar quem mais precisa e onde mais precisa. É uma honra estar ao seu lado neste momento, com o apoio do ministro Rui Costa, que coordena toda a relação com os demais colegas ministros, das secretarias também de Relações Institucionais, dos demais colegas ministros, temos muitos aqui, o nosso querido Silvio Costa, a Luciana, o Múcio, quem me lembra aí? Paulo Câmara, são vários
pernambucanos, colaboradores do presidente Lula, que eu me junto. Também órgãos como a Sudene, BNB, Codevasf, os governos estaduais, que têm sido gigantes junto com a gente, e as prefeituras, Embrapas e tantos outros, que reafirmamos que essa obra é prioridade máxima para o governo do presidente Lula. E mais, reafirmamos que o Brasil que estamos reconstruindo é um Brasil de sede de justiça e fome de igualdade. Muito obrigado a Deus e ao povo. Viva Pernambuco, viva o Nordeste brasileiro, viva o Brasil, viva o presidente Lula. Obrigado. Senhoras e senhores, ouve-se agora, o governador do Ceará é o Mano de Freitas. Boa tarde. Eu queria, nessa tarde, dizer que o que está no meu coração é um orgulho enorme de ser nordestino e dizer aos meus irmãos e irmãs de Pernambuco que nós temos uma dívida para a vida inteira com vocês, porque Pernambuco nos deu o maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar a minha querida governadora Raquel Lira, saudar os nossos ministros Valdez, ministro Rui Costa, ministro Silvio Costa, ministro Volney, ministra Luciana Santos, saudar nossa senadora Tereza Leitão, nosso irmão nordestino, senador veneziano, saudar os nossos deputados e deputadas federais, saudar o prefeito Fabinho e o nosso prefeito de Recife, João Campos, um grande abraço. Queria, de maneira muito breve, porque nós queremos muito ouvir o presidente Lula, mas eu tenho uma coisa no coração. Por séculos se falou de fazer a transposição do São Francisco. E é por isso que eu tenho orgulho de ser nordestino, porque nós juntos precisamos ter um filho do sertão do Pernambuco para tirar do papel e a água passar pelo Nordeste e chegar no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Essa água que passa aqui chega lá em Fortaleza, atravessa o sertão do Ceará, para a gente ter a ideia da importância dessa obra. E hoje o presidente Lula está aqui para dobrar a capacidade de água que chega no Salgueiro e vai chegar lá em Fortaleza. Se hoje ela é uma quantidade, ela vai dobrar a quantidade de água. É água para o nosso povo beber. E esse governador, presidente Lula, em 1982, com 4 irmãos, faltava água na nossa cidade. E nós pegamos água num balde de um carro-pipa para botar no tanque da nossa casa. Quem é do sertão sabe o que eu estou falando. Por isso, presidente Lula, muito obrigado, porque a época da gente ter carro-pipa com o senhor fica para trás. Muito obrigado pela transposição do São Francisco. O senhor garante recursos para dobrar aqui nesse momento, para dobrar a água que chega em Fortaleza com o Eixão das Águas, com o Ramal do Salgado. E eu quero lhe agradecer pela equipe do ministro da Integração Regional, Valdez, pela equipe da Casa Civil, Rui Costa, muito obrigado. Mas acima de tudo, e concluo assim, muito obrigado ao povo do nosso estado do Nordeste, porque nós podemos bater no peito. Você que não é do Nordeste, que por acaso não escute, talvez você não entenda, mas peço que você passe a entender. Por que é que nós temos esse amor e esse carinho pelo Lula? Porque quem passou a sede, a fome, a desesperança com Lula
é água, é trabalho, é vida melhor para o nosso povo. Por isso, eu queria dizer muito obrigado e o orgulho de ser nordestino, porque quem é nordestino é Luiz Inácio Lula da Silva. Beijo no coração. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Oi, gente. Boa tarde. Me permitam iniciar minhas palavras fazendo uma saudação ao caro presidente Lula, agradecer mais uma vez pelo senhor estar aqui em Pernambuco, firmando o seu compromisso e renovando o compromisso com o nosso povo e com o povo mais pobre do sertão do nosso estado. Quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, agradecer ao seu time. Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E o senhor tem um time comprometido, que tem se desdobrado para poder chegar em cada recanto desse país e desse Nordeste. Agradeço muitíssimo a generosidade ao trabalho do ministro Valdez, que em 5 dias esteve 2 vezes em Pernambuco, fiscalizando nossas obras, entregando mais água e garantindo mais recursos para o nosso estado. Cumprimentar os ministros pernambucanos, Silvio Costa Filho, Luciano Santos, cumprimentar Volney Queiroz, cumprimentar o incansável ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradecer por todas as oportunidades que temos de trabalhar em Brasília em busca de mais recursos para o nosso estado. Cumprimentar o caro amigo governador Elmano Freitas. Esse entusiasmo, essa alegria consegue transpor a energia do Ceará para Pernambuco. Parabenizar você pelo trabalho e pela parceria. Cumprimentar o primeiro vice-presidente do Senado, o senador Veneziano Vital, da Paraíba, do nosso estado irmão. Os deputados federais Túlio, Pedro, Carlos, Damião Feliciano, da Paraíba, Gervásio e Maria Reis. Cumprimentar o caríssimo prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro, que tem trabalhado muito em favor dessa terra e construído muitas parcerias com a gente, e sua parceira e companheira, Juliana Mello. Cumprimentar muitos prefeitos que estão aqui presentes, João Campos, Dona Graça, Chicão, Aleudo de Serrita, Galego de Cabrobó, Dr. Evaldo de Mirandiba, Teto de Moreilândia, Thierry de Caeté, Gildo Dias de Sairé, Luciano Torres de Ingazeira, Vitor de Oricuri, Roró de Floresta, Bernardo de Itacuruba, Washington de Itacaratu, Flávio de Itabira, Rubem de Panelas, Fredson de São José do Egito, Gilson de Brejinho, Pité de Quipapá, Márcia Conrado, aqui presente, de Serra Talhada. Cumprimentar Calbi de Belém de São Francisco, Giba de Flores, Zé Vilásio de Araripina, Carol de Ribeirão, Zé Pretinho de Quixaba, Vinícius de São José de Belmonte, Berg de Carnaíba, Elizinho de Carnaubeira da Penha, Ismael de Orocó, Messias de Custódia, Múcio de Parnamirim, Doutor Otávio de Bodocó, Cacique Marcos de Pesqueira, Poliana Abreu de Sertânia, Zeca de Arco Verde, Jorge de Granito. O senhor vê que a gente tem aqui uns 50 prefeitos pernambucanos acreditando muito na parceria do governo do estado, com o governo federal e com o governo dos municípios. Obrigada pela presença de todos. Cumprimentar o reitor da Univasf, feliz aqui da vida. Cumprimentar Giuseppe, em nome de Giuseppe, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do governo federal, Giuseppe. Obrigada pelo seu trabalho e por acreditar muito na força da união e na força do trabalho. Além do mais, na força do amor, porque quando a gente acredita naquilo que a gente faz, as coisas dão certo e acontecem na vida das pessoas. Cumprimentar o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara,
o superintendente da Codevasf, Edilásio, o superintendente da Sodene, Danilo, da Caixa Econômica, Francisco, Tiago, do Banco do Brasil, e Maria Bem-vinda, que aqui vai falar representando toda a comunidade beneficiária das obras da transposição do São Francisco. Minha gente, minhas senhoras e meus senhores, eu fiz questão de saudar nominalmente a todas as autoridades que estão aqui, porque acredito muito que é a força de todos nós juntos que tem feito o estado de Pernambuco voltar a crescer. A senadora Tereza Leitão, me perdoe, por um equívoco não estava aqui. Agradecer a você, Tereza, ao senador Humberto, ao senador Dueire, que no Senado Federal tem feito a defesa do nosso estado de maneira incansável. Aos deputados estaduais aqui presentes também. Minhas senhoras e meus senhores, governar um estado e governar o Brasil, imagina o senhor presidente, que não é simples. Tem muita coisa que acontece que a população, de maneira geral, não faz nem ideia. Muitas angústias que chegam no coração da gente, porque o nosso desejo e a nossa vontade é fazer tudo num tempo só. O senhor presidente está no seu 3º mandato, fora os que o senhor disputou, e o senhor está voltando aqui, depois de tanto tempo de início das obras da transposição, que tive a oportunidade como deputado estadual poder ver de perto, para entregar parte das obras da transposição do São Francisco. Eu venho de uma terra que não tem água. Eu sou filha do interior de Pernambuco, lá de Caruaru. No agreste pernambucano, a gente sofre o mesmo tanto que sofre o povo desse sertão. E quero aqui me dirigir especialmente às mulheres do nosso estado. Aqui eu tive, há uns 4 anos atrás, conversando sobre os desafios de Pernambuco. E aquilo me marcou muito, vindo de uma mulher, mãe de 4 filhos, que ela não estava mandando os filhos dela para a escola, porque simplesmente ela tinha vergonha de mandar o filho para a escola sem tomar banho. Porque ela não tinha água para beber, não tinha água para lavar roupa, não tinha água para cozinhar, não tinha água para se banhar. E não pode a gente, que tem a honra de ser eleito com o voto do povo, achar que é normal que a gente esteja no século XXI discutindo tantas coisas que tratam de tecnologias, inovação, e a gente ainda vê tantas mulheres carregando balde d'água na cabeça para poder levar água para sua casa. Isso não é justo. E carece muita vontade e decisão política para fazer as coisas de um jeito diferente, presidente. E o senhor decidiu mudar os rumos da história desse povo. E eu quero dizer para o senhor que o senhor não está nisso sozinho. Como governadora de Pernambuco, eu quero agradecer a todas as parcerias que o governo federal tem feito com o nosso estado. Quando o senhor nos perguntou em janeiro de 23 o que era importante para a gente fazer, pediu para a gente escolher 3 coisas: transposição do São Francisco, Transnordestina, e a gente falou sobre mobilidade na região metropolitana do Recife. E passado 2 anos e 5 meses, nós já estamos aqui, não sei quantas vezes que o senhor veio visitar o nosso estado, mas sempre trazendo boas notícias para Pernambuco. O jogo está virando, presidente. A mudança está chegando e ela é vista aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. A gente chegar aqui e sobrevoar a transposição, a gente chegar aqui e saber que diante de muito pouco tempo, para onde não chegou água vai chegar, faz diferença na vida de muita gente. Elizinho de Carnalbeira da Penha está aqui. Pela primeira vez na história, a sua cidade tem água tratada. A gente está tirando cidades do racionamento d'água. Nós estamos levando água para onde nunca chegou. E não é só através das águas que chegam nas cidades, que ainda o povo de Pernambuco sofre muito com rodízio, mas nos sistemas simplificados de abastecimento rural, que levam esperança para a vida de quem mora no campo. Os homens e mulheres acostumados a trabalhar de sol a sol e que muitas vezes apelavam a Deus
para permitir que a água pudesse chegar na sua casa. Mas Deus precisa da ajuda de nós. A gente que tem mandato tem que ter um compromisso. E esse compromisso, firmado com o povo de Pernambuco e o senhor com o povo do Brasil, é chegar na vida daqueles que foram invisíveis aos olhos de muitos governantes. E quantas vezes se falou sobre água em Pernambuco? E quantas vezes, Eumano, se falou sobre água no Nordeste brasileiro? E a gente via muitas vezes a água na televisão, mas sem chegar na torneira da casa do nosso povo. Pela primeira vez na história, eu vejo água do São Francisco chegar na minha cidade de Caruaru. E do jeito que eu estou vendo, tem muita gente de Pernambuco que já está podendo viver isso. E olha, o mais importante de tudo é dizer que esse trabalho está apenas começando. Nós estamos investindo junto com o senhor, presidente, o maior investimento em água da história de Pernambuco. São barragens, são sistemas simplificados, são adutoras, troca de tubulação, são 6 bilhões de reais no programa Águas de Pernambuco. E estamos buscando mais dinheiro de empréstimos e financiamentos que a gente tem obtido junto aos nossos sócios da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Tem mais contrato para assinar. E eu quero agradecer porque todos esses empréstimos têm o aval e a garantia da União para que a gente pague juros mais baratos. Porque não tem dinheiro federal nem do Estado para colocar água em todos os lugares. E para ver só em Pernambuco são necessários 30 bilhões de investimento, presidente. O senhor está fazendo sua parte, a gente está buscando fazer a nossa, para que aqueles que estão aqui, que muitas vezes a gente não vai conhecer pelo nome, possa ter acesso ao fruto do nosso trabalho e das suas conquistas. Porque isso é direito do povo pernambucano e direito do povo nordestino. Não tem ninguém aqui fazendo favor para ninguém. Mas quando a gente fala de democracia, não dá para a gente estar aqui falando com 35 anos da nossa Constituição assinada, a gente dependendo de carro-pipa e de favor das pessoas. A verdadeira libertação, ela vem pela água, ela vem pela comida, ela vem pela oportunidade de estudo e pela geração de emprego e renda, que tudo isso que a gente está falando traz junto. Quero aqui, nesse momento, não só reafirmar, presidente Lula, o nosso agradecimento, mas agradecer ao povo de Pernambuco, agradecer pela confiança que tem depositado na gente. Nós estamos com um pouco mais de 2 anos de governo e a gente tem se esforçado muito e trabalhado muito para que a gente possa chegar em cada recantinho do nosso estado, com mais saúde, com mais estrada, com mais estrada de humãs, com mais creche, como é que a gente está construindo em todos os municípios pernambucanos, com mais comida na mesa através do programa de cozinha comunitária, com mais leite através do programa do leite e com mais oportunidade de trabalho. Pernambuco voltou a crescer. Nós estamos crescendo mais do que a média do Brasil, presidente, como é a sina do Nordeste brasileiro. Aqui é uma terra de prosperidade. O que a gente precisa é de investimento e de oportunidade. E por isso, quero agradecer a todos e a cada um de vocês. A gente precisa continuar firme, unidos. É importante dizer, tem muito mais coisa que nos une aqui nesse palanque do que nos separa. E o que nos une é o amor pelo nosso Estado. Época de eleição é época de eleição. Agora é tempo de união para fazer nosso Estado crescer, mas não deixar ninguém para trás. E para isso, presidente, a gente precisa sempre do senhor. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe na caminhada. Vamos para cima. E o trabalho está só começando. Vamos embora. Será exibido agora vídeo da Presidência da República.
Nós sertanejos somos teimosos e resistentes. Eu costumo dizer que nós somos a resistência. A maioria das pessoas que nasceu e viveu numa cidade grande não sabe que quando você tem uma roça, você tem uma plantação e essa plantação não tem água, ela não vinga, ela fica seca, ela morre. E aí, você vai comer o quê? Antes, a grande probabilidade era de perder a colheita. A grande probabilidade era dos bichos morrerem de fome. Hoje todo mundo tem uma terrinha irrigada, hoje todo mundo tem uma produção com sustentabilidade. Até o meio ambiente está se recuperando. Ave Maria, água é vida. Um cabo sem água não faz nada. Existe o sertão antes e depois da transposição, pós-transposição. Do ponto de vista técnico, o maior desafio que existia era bombear essa água do nível do Rio São Francisco, passando por cima do que nós estamos vendo aqui. Veja bem, a água fixou o homem ao campo. Além de fixar, ela trouxe de volta muitos que tinham ido embora. Hoje nós estamos produzindo 25 caminhões-pipa por segundo e vamos entregar 50. Eu já cheguei aqui a perder 30 mil pés de pimentão por falta de água. Então esse risco a gente não tem mais. Aí isso faz com que a gente tenha mais confiança, né, de fazer investimentos, com a garantia de que você vai ter um lucro no futuro. E a gente consegue ousar e plantar uma cultura perene, como é o caso de goiaba, de manga e de outras culturas. Nesse instante, os governadores dos estados de Pernambuco e Ceará, Raquel Lira e Elmano Freitas, representando o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, representando a financiadora de estudos e projetos, FINEP, o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, Tiago Bandeira, o superintendente regional da Caixa, Francisco Estrela Dantas Neto, e o superintendente da Sudene, Danilo Jorge Cabral, assinam a chamada pública com orçamento de até 10 bilhões de reais, com o objetivo de fomentar planos de negócios de empresas brasileiras e cooperativas que contemplem a realização de investimentos estratégicos na região Nordeste, vinculados às missões estabelecidas na Nova Indústria Brasil. As linhas temáticas dos planos de negócios que poderão ser contemplados nessa iniciativa abrangem áreas de energias renováveis, bioeconomia com foco em fármacos, descarbonização com foco em hidrogênio verde, data center verde, tecnologias para a integração da agricultura familiar e automotiva, incluindo máquinas agrícolas. Serão bilhões de reais em novos investimentos em setores estratégicos na região Nordeste. Tem agora a palavra o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Pessoal, boa tarde. Cumprimentar o presidente Lula, agradecer, presidente, mais uma vez, as ações que o senhor tem feito para o Nordeste,
Cumprimentar a governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco, governador do Ceará, Eumano, cumprimentar todos os ministros e ministras aqui presentes, em nome dos ministros de Pernambuco, Luciana Santos, Silvio Costa Filho, Vônia Queiroz, cumprimentar também todos os senadores, deputados presentes aqui, em nome da senadora Tereza Leitão, e cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, prefeitas, em nome do prefeito Salgueiro, Fabinho, o prefeito do Recife, João Campos, e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Amigos, o presidente Lula me pediu para rapidamente falar sobre a chamada Nordeste. O presidente, você já sabe, desde que voltou a governar o Brasil em 2023, ele tem sido responsável por fazer com que grandes programas funcionem novamente no Brasil, e o Nordeste tem sido a região mais contemplada com recursos desde a chegada novamente do presidente Lula. É o novo PAC, que mais de 40% dos recursos é para o Nordeste, e a obra da transposição está dentro do novo PAC. É o Acredita, que é um programa para dar crédito para as micro e pequenas empresas, com microcrédito para as pessoas que estão nos programas sociais, como o Bolsa Família. É o Plano Safra, que o Nordeste teve o maior volume de recursos da sua história nos 2 últimos anos. E é a Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil é um programa para modernizar as indústrias brasileiras, com mais produtividade, com mais eficiência, mas, acima de tudo, indústrias com sustentabilidade. E dentro da Nova Indústria Brasil, a gente está lançando hoje o Chamada Nordeste, que junta o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, a FINEP, com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste. E nós vamos, com esse conjunto de estatais, com esse conjunto de ações, nós vamos investir para atrair empresas, indústrias aqui para o Nordeste nos próximos anos, 10 bilhões de reais. Nós vamos aplicar em programas estratégicos para o Nordeste, na área de sustentabilidade, inovação, desenvolvimento regional, e vamos atuar dentro da Nova Indústria Brasil para buscar investimentos na área de energias renováveis, para avançar no armazenamento dessas energias, para a bioeconomia, para que a gente tenha cada vez mais consolidado no Nordeste um foco na bioeconomia para fármacos, fazer medicamentos aqui no Nordeste, o hidrogênio verde, para termos indústrias cada vez mais preocupadas com a questão da descarbonização. Vamos também trabalhar para atrair data centers verdes, implantação de data centers aqui no Nordeste, indústria automotiva, que inclua máquinas agrícolas, ou seja, fazer mais carros, fazer mais máquinas aqui no Nordeste, e também atuar na agroindústria, para que a gente tenha também na agricultura familiar condições de ter uma agricultura familiar cada vez mais preparada para vender os seus produtos, eles serem industrializados e vendidos aqui no Nordeste. Então estamos juntando e convocando as empresas, as cooperativas, para dar uma olhada nessa plataforma que está sendo lançada, que agora no mês de junho já vai estar disponível quem quer apresentar projetos no Nordeste, o BNDES é que está cuidando dela, e vamos já em novembro, a partir desses projetos selecionados, fazer o financiamento para que novas indústrias estejam presentes aqui no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, gerando muito emprego, muita renda e, acima de tudo, cumprindo a missão que o presidente Lula nos pediu para avançar, para inovar, porque o Nordeste está tendo com esse plano uma maior ação de atração de indústrias e, acima de tudo, de financiamento, pessoal. São 10 bilhões de crédito para ajudar o Nordeste a crescer, gerar renda, gerar emprego e trazer cada vez mais qualidade de vida para o povo nordestino. Muito obrigado, um grande abraço, parabéns, presidente Lula. Eu, na verdade, quero que você repita os prazos que a gente tem que apresentar projeto. O presidente está nos pedindo para a gente repetir os prazos. A plataforma, pessoal, ela já está lançada, vai ser lançada agora em junho. É o BNDES que vai coordenar, junto com o Banco do Brasil, com Caixa, com o Banco do Nordeste, com a FINEP e com o BNDES. Com base nessa plataforma, quem quer investir no Nordeste apresenta os seus projetos, eles vão ser selecionados
e a partir de novembro a gente já está liberando financiamento para que as indústrias se instalem, aperfeiçoem e gerem muito emprego aqui na região. Obrigado, um abraço. Neste momento, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o diretor-presidente da ALIA, Ernesto Escócia Araújo Camargo, tendo como testemunha a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, assinam a ordem de serviço para a duplicação do bombeamento da EBI 1, da EBI 2 e da EBI 3. Também assina o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Esta ordem de serviço, no valor global de 491 milhões, permitirá a duplicação da capacidade de vazão das estações de bombeamento EBI 1, EBI 2, EBI 3, ampliando o fornecimento de água a 237 municípios nos estados da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, com benefícios diretos a cerca de 8 milhões de pessoas na região. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de ouvirmos o presidente Lula, vamos ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quem quer ouvir o Lula aí? Então vamos dizer assim, ó. Como nordestino que sou, acho que mais do que nunca, nós temos que encher o peito, levantar a cabeça e dizer: sinto e sou orgulhoso de ser nordestino. E como, com todo orgulho de ser nordestino, eu queria pedir a vocês, pernambucanos que são na grande maioria, para bater palma para esse pernambucano que foi, é e sempre será o melhor presidente da República que esse país já teve. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá estar aqui. Saudar e agradecer a governadora Raquel Lira pelo apoio, pela parceria com o governo do presidente Lula. O presidente Lula, desde que sentou na cadeira em janeiro de 2023, mudou a lógica que estava até dezembro de 2022, onde o presidente da República, ao invés de acolher, de conversar com governadores e prefeitos, perseguia, paralisava obras, cortava recursos, cortava funcionamento de UTI nos estados do Nordeste. Por isso, o presidente retomou, independente de partido político, o diálogo e o entendimento, porque conversar com governadores e prefeitos significa cuidar do povo na ponta. Saudar e abraçar o governador Eumano de Freitas, saudar o prefeito de Salgueiro, Fábio Lisandro, e a sua companheira Juliana Mello. E em nome dele eu quero cumprimentar a todos os prefeitos e prefeitas que aqui estão. E eu quero, me permita, presidente, responder
a demanda aqui colocada pelo prefeito do Porto Seco. Não só o Porto Seco, mas todos os investimentos que vão derivar da obra que eles paralisaram. E o Lula retomou a Transnordestina para o Ceará e para Pernambuco, como todas as obras derivadas desse complexo, que é o maior complexo do mundo de obra hídrica. Só agora, em mais um mandato do presidente Lula, Valdez acabou de dizer, o governo passado botou 0 no orçamento para a obra hídrica. Lula tem 11 bilhões de investimento para a obra hídrica. Essa é a diferença. Por isso, eu quero dizer, prefeito, vale para você e para os outros prefeitos, vale para os empresários pequenos, médios e grandes, vale para os agricultores pequenos, médios e grandes. Aqui foi lançado o edital, vocês viram o Paulo Câmara assinar junto com os outros bancos. Quanto é? 10 bi inicialmente. Para quê? Para trazer indústria pequena, média e grande para o interior do Nordeste. Para trazer agroindústria, porque quando vem uma fábrica de suco, o agricultor familiar pode plantar fruta, porque tem para quem vender a fruta. E é isso que esses 10 bilhões estão colocados. Pode ter iniciativa privada, propor um Porto Seco, que terá acesso a esse financiamento. Propor uma agroindústria, terá acesso a esse financiamento. Então chegou a hora da gente arregaçar as mangas e fazer os projetos, porque com Lula falta projeto, não falta dinheiro, nem vontade e determinação de fazer. Por isso, eu quero saudar o ministro Valdez Góes. Ele não é nordestino, mas é do norte, e é nosso irmão, e eu quero pedir uma salva de palmas, porque é um ministro competente e trabalhador, que vem fazendo um excelente trabalho. E aí, ministro pernambucano que está sobrando no governo federal, Silvio Costa, Volney Queiroz e a nossa ministra Luciana Santos, e saudar todos os parlamentares aqui presentes, em nome da nossa senadora Tereza Leitão. E, gente, eu quero, para finalizar, dizer que aqui o Valdez colocou no texto dele que o Nordeste brasileiro, a história pode se dividir entre o antes de Lula e o depois de Lula. E eu vejo aqueles que paralisaram os conjuntos habitacionais dizerem: o Lula está retomando programas antigos. Eles pararam as casas. O povo precisa de casa? Precisa. E é por isso que o Lula bateu o recorde. E em 2 anos e meio já contratou 1,5 bilhão do Minha Casa Minha Vida. Eles paralisaram a obra do São Francisco. E o Lula está colocando essa obra de pé. E, presidente, o senhor começou em 2007 e precisou o senhor voltar para agora, até 2026, o senhor vai entregar esse grande complexo de obras. Como vai entregar, se Deus quiser, a ferrovia transnordestina até o Ceará. E eu não tenho dúvida, no segundo mandato entregará a obra até o porto de Suape, em Pernambuco, integrando Pernambuco com o resto do Brasil. E mais do que nunca, a gente precisa dizer, presidente, eu aprendi com minha mãe. Ela dizia o tempo todo para os filhos: a cabeça nossa pensa por onde nossos pés pisaram ou pisam. E é por isso
que quem pisou onde o povo pisou, quem sabe as dores do povo, é aquele que viveu ao lado do povo toda a sua vida. E esse chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço! Ei. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não se preocupe que eu não vou ler nenhum discurso aqui. Primeiro, estou preocupado com o horário, que já são 1:10, se não me falha a memória. Vocês e eu estamos com fome. E palavras não enchem barriga. Então eu vou tentar falar muito pouco para ver se a gente termina isso aqui do jeito que a gente começou, na mais absoluta harmonia. Queridos companheiros de Pernambuco, companheiros e companheiras prefeitas, deputados e deputadas, companheiros que vieram junto com o governador do Ceará, ministros e ministras, senadores, eu queria dizer para vocês que cada coisa que acontece na nossa vida tem um significado. E cada vez que eu venho ao Nordeste brasileiro inaugurar qualquer coisa, eu sinto uma sensação de projeto concluído, de uma graça atendida. Porque quando a gente chega na casa da gente e a mãe da gente bota um prato de comida para a gente muitas vezes faz cara feia porque não tem tudo o que a gente quer. Ou a gente faz cara feia porque não está do gosto que a gente queria. A gente nunca parou para se perguntar o sacrifício que a nossa mãe fez para preparar aquele prato de comida. Ou a gente muitas vezes não perguntou para ela se ela tinha todos os condimentos para fazer a comida gostosa que a gente queria. Governar um país é mais ou menos assim. Governar uma cidade é mais ou menos assim. A gente tem que fazer escolha. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. Se a gente for contar quantos anos se passaram desde 1846 até hoje, são 179 anos que se pensa em fazer a transposição do Rio São Francisco. E por que se pensava fazer a transposição do Rio Francisco? Não era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar, como a gente vê na televisão. Não era para fazer uma praia para que a gente atraísse turista do exterior para vir ao Brasil. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. Era apenas isso. E por que eu tomei a decisão de fazer as obras do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo, pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não comer, não tomar ela com caramujo, ou com fezes de cabrito, de cachorro, de gato, de cavalo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar, sequer sem filtrar. Então, quando eu cheguei a presidente da República,
eu tinha que escolher o que eu iria fazer de mais importante. E eu tinha uma imagem da minha mãe saindo de Caetés. Lá naquele tempo o prefeito não chamava Caetés, era Vargem Comprida, porque era subdistrito de Garanhuns. Eu lembro da imagem da minha mãe com os 8 filhos, meu irmão mais velho fugindo para não vir para São Paulo, minha irmã chorando para não vir para São Paulo, porque todo mundo só conhecia aquela miséria que a gente vivia, ninguém queria sair. Minha mãe teimosa colocou os 8 filhos no lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tozinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida, com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. E nunca mais olhou para a cara dele. E ela sozinha criou os 8 filhos e conseguiu fazer com que um deles chegasse à presidência da República desse país. Pois bem, quando eu cheguei à presidência da República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. Era uma situação difícil, porque nós tínhamos estados que eram contra. Naquele tempo a Bahia era contra, naquele tempo Alagoas era contra, naquele tempo Sergipe era contra. Então os presidentes da República iam no Ceará, prometia fazer a transposição de água para o governador. Quando chegava na Bahia, desmentia. Ia, em Pernambuco, prometia, depois desmentia. Ia no Rio Grande do Norte, prometia, depois desmentia. Eu resolvi fazer e enfrentar todas as adversidades do mundo. E veja que coincidência. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada, e aqui um recado para os prefeitos e para os governadores, é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora essa água tem que chegar nas casas. E aí precisa o governador e os prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar nas casas. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem. Então cabe outra vez ao governo do estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente e a gente veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água, produzir tanta comida como produz Petrolina e Juazeiro ali no Rio São Francisco. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. E é por isso que eu vim aqui quantas vezes for necessário, a cada metro de canal que for feito, pode me convidar que eu venho. A mesma alegria que eu vi a primeira água lá de Cabrobó entrar no canal do São Francisco, é a mesma que eu vou ter o dia que a gente inaugurar o fim da transposição. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Lamentavelmente, tem época que o Brasil é governado por gente que não gosta disso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: para cuidar da parte mais pobre do Brasil, você não governa com a cabeça. Ou você tem coração, ou você tem sentimento, ou você não governa. Porque quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos, os famosos técnicos, começam a dizer para o presidente: não, presidente, isso não tem
não tem perspectiva econômica. Isso não tem viabilidade econômica, presidente. Para que gastar 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões para levar água para um povo? Deixa eles vir para São Paulo trabalhar de pedreiro, para construir pontes, para ter pedreiro. E eles não sabiam que eu não queria mais que a gente fosse para lá para trabalhar de pedreiro. É por isso que nós fizemos uma universidade, para ele ir lá trabalhar de engenheiro, ir lá trabalhar de médico, e lá tem o mais importante. E essa obra vai garantir que daqui a alguns anos, esse povo daqui só vá para São Paulo para turismo. Não vá para procurar emprego, não vá para morar. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. E a cada metro quadrado que é inaugurado, eu fico feliz. Eu espero, Valdez, que a gente possa concluir. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão do Ceará, o cinturão d'água. Porque se a gente não acabar, Rui, nós vamos ter que pegar o do Oceano Atlântico para levar para o Ceará. Mesmo estando perto, nunca vi um estado beber tanta água como o Ceará. Pois nós vamos matar a sede do povo cearense com a transposição das águas do Rio São Francisco. Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa importante que foi anunciada foi essa questão da chamada Nordeste. Essa que o Paulo Câmara falou, presta atenção, é a maior bolsa de disponibilidade de recursos para que se faça investimento na indústria do Nordeste. São 10 bilhões de reais que está colocado à disposição de quem queira fazer investimento no Nordeste, fazer o projeto, mandar para o Banco Central, ou mandar para outro banco do Brasil, da Caixa, do BNB, para que a gente possa, quando for julgar os projetos, vocês estarem premiados e poder. Isso nunca tinha acontecido antes, e eu posso repetir, de que nunca antes na história do Brasil houve uma disponibilidade de crédito, uma chamada para investimento do governo federal, como essa que está sendo feita agora. Agora, eu estou num solo sagrado. Se é verdade o que o prefeito disse, que aqui vai ser feita, sabe, mais um campo da Universidade Federal do Nordeste. Eu não vou deixar o chão porque não tem chão aqui. Mas eu quero dizer para vocês, sobretudo para as crianças que estão aqui, uma das razões pela qual eu tenho uma obsessão com escola, com universidade, com Instituto Federal, é porque eu não tive o direito de fazer um curso universitário. Eu não tive a oportunidade de fazer. Meus filhos todos tiveram, eu não tive. Então, a minha obsessão pela educação é que eu quero que todo trabalhador, que toda trabalhadora, que toda empregada doméstica, que todas as pessoas vejam seus filhos terem oportunidade de sentar num banco da universidade e ser doutor, e ter uma profissão. Isso é extremamente sagrado, porque uma profissão na vida de um homem e de uma mulher é tudo que nós precisamos para que a gente tenha liberdade. Uma mãe, ela não quer que o filho tenha uma herança, não. Uma mãe quer que ele tenha educação. Uma mãe quer que ele tenha uma profissão. E eu acho que a educação faz a gente virar a vida de uma cidade, de um estado, de um país.
Por isso, eu fico muito feliz com o fato da Universidade Federal querer fazer uma extensão aqui em Lajedo para que vocês tenham o direito de ter perto da... Eu tenho, aliás, Lajedo foi a primeira cidade que eu vim a Pernambuco em 1979, junto com o Marcos Freire, junto com o Java Vasconcelos. Foi a primeira vez que eu voltei a Pernambuco depois de 1970, depois de 52, a primeira vez que eu voltei a Pernambuco foi em 79. E eu fui a Lajedo, a Quipapá e a Garanhuns. Então, querido companheiro de Salgueiro, o erro não foi tão grave porque eu citei uma cidade pernambucana e não uma cidade parisense aqui, para vocês não ficarem chateados. Então, é extremamente importante que a gente consiga fazer nas cidades polos, sabe, institutos federais, universidades, para que a gente tenha nas nossas crianças a formação que a gente não teve oportunidade de ter. Mas além da transposição, além do informe do BNDES e dos ministérios aqui, dessa chamada para investimento em indústria, além da faculdade, tem uma outra notícia que eu quero dar para vocês, que é o seguinte. Nós mandamos para o Congresso Nacional, essa semana, nós mandamos uma medida provisória. Você sabe que medida provisória ela começa a ter valor na hora que a gente entrega ela na Câmara. E nós mandamos uma medida provisória que vai mexer com a vida de vocês. Ou seja, vocês sabem que nós temos uma tarifa para energia elétrica para as pessoas mais pobres. Nós aumentamos essa tarifa, ou seja, quem consome até 80 kW e ganha como renda per capita meio salário mínimo, ou seja, se na família a soma de todos der meio salário mínimo para cada um, as pessoas vão pagar só, sabe, depois que consumir 80 centavos. Então quem consome até 80 não pagará nada. Isso vale a partir de agora. Mas tem mais. Isso vai atingir mais ou menos 60 milhões de pessoas. Tem mais. Mas se na sua família você juntar todo mundo e a renda per capita der entre meio e um salário mínimo, você vai ter desconto até 120 kW. Isso significa que nós vamos atender aproximadamente 100 milhões de pessoas que vão pagar menos energia nesse país. E mais importante é que a partir do ano que vem vai ter uma licitação, vai ter uma concorrência e todo mundo vai poder escolher qual é a empresa que oferece a energia mais barata. Porque hoje eu não sei se vocês sabem, o povo pobre paga proporcionalmente mais energia do que o rico. O rico, ele compra energia no Mercado Livre. E ele paga metade do que paga o povo pobre que pega, sabe, para energia controlada. Então o que vai acontecer? Você que tem um pequeno mercado, uma pequena loja, você vai poder escolher a empresa que você vai buscar energia e você vai sempre procurar mais barata. Essa não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso Nacional, não. Porque toda vez que a gente quer promover o pobre e aumentar um pouquinho a receita o pagamento dos ricos, tem sempre muita gente contra. Mas eu quero que vocês saibam que essa medida é uma medida que vai beneficiar quase 100 milhões de pessoas que consomem de 80 a 120 kW dentro de casa. A maioria das pessoas consome isso. A maioria. A não ser que o cara tenha, sabe, 10 televisão, 10 ar-condicionado, 10 ventilador. Ou seja, mas se ele tiver as coisas normais que todo mundo quer, muita gente vai ficar sem pagar energia nesse país. Né? E se tudo der certo, o Congresso Nacional aprovando esse ano, sabe, que quem ganha acima de 5 mil reais não pagará mais imposto de renda. Isso vai significar
mais dinheiro no bolso das pessoas mais necessitadas nesse país. E quando o povo mais pobre tem um pouco de dinheiro, ele vira consumidor. Quando ele vira consumidor, ele vai na loja, ele vai na padaria, ele vai na bodega. Significa que a bodega vai ter que pedir mais coisa para a indústria vai pedir mais coisa para o comércio. E assim a economia vai crescendo, assim o salário vai melhorando, a vida das pessoas vai ficando melhor e todo mundo voltará a ser feliz nesse país. Porque vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Eu desafio um de vocês, irmão, se vocês lembram alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco. Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão. Se lembra de uma obra que o governo passado fez no estado de Pernambuco, se fez no estado do Ceará. Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentira para o povo. Até contra a Covid, ele conseguiu mentir, conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Então o compromisso que vocês têm que ter não é comigo não, é com os filhos de vocês, é com os netos de vocês, é com os pais de vocês. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso, é preciso votar em gente que tenha dignidade. É preciso votar em gente que tem o direito de olhar para vocês, olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Não pode mais. O Rui Costa falou apenas de um pouco das coisas que nós pegamos paralisadas aqui. Mas nós pegamos 87 mil casas da minha vida paralisadas. Nós pegamos quase 3 mil creches paralisadas nesse país. Porque tudo que ele sabia fazer era mentir, era fake news, era contar mentira, era tentar ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro. A diferença entre nós e ele é que nós queremos apresentar obras, nós queremos apresentar melhoria na vida de cada companheiro desse país. Nós agora acabamos de fazer uma coisa importante no Rio Grande do Sul. Nunca um estado recebeu a quantidade de recursos que nós mandamos para o Rio Grande do Sul com aquela enchente. Você pode saber, o mano do Ceará e Raquel, que nós assumimos um compromisso. Quando nós fizemos para o Rio Grande do Sul, daqui para frente a gente vai ter que fazer com todos os outros estados, porque ninguém é melhor do que outro aqui. Todo mundo é igual. Por isso, gente, eu estou feliz. Eu vou sair daqui e vou para Paraíba. Na Paraíba vamos inaugurar um outro trecho da transportação. E eu espero, até chegar ao final do meu mandato, a gente poder inaugurar tudo que for obra, inclusive a Transnordestina, que é um compromisso meu com o Dr. Miguel Arraes. Um compromisso, eu quero dizer para vocês que a Transnordestina foi um pedido do Arraes para mim. Em 1989, a gente foi visitar a mãe dele na cidade do Crato, que estava com 90 anos na época. E na volta ele falou assim para mim: ô Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina. Eu ganhei e comecei a fazer. Era para estar pronto em 2012. Mas por N problemas não acabou. Quis Deus que eu votasse para acabar a Transnordestina e fazer com que o povo tivesse poder. No mais, companheiros e companheiras, obrigado pelo carinho. Obrigado, gentileza. Obrigado, Raquel. Obrigado, João. Obrigado, deputado e senador daqui. E até a próxima vinda, se Deus assim o permitir. Um abraço, gente. Um abraço. Senhoras e senhores,
Essa foi a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para duplicar a capacidade de 3 estações de bombeamento de água no estado de Pernambuco. São obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O presidente Lula participou da cerimônia na cidade pernambucana de Salgueiro. Com a duplicação, a capacidade de escoamento de água vai aumentar de quase 25 metros cúbicos por segundo para 49 metros cúbicos por segundo. Serão beneficiados 237 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, atingindo cerca de 8 milhões de pessoas. Essa assinatura encerra a primeira etapa do Caminho das Águas, uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de percorrer a trilha do projeto de integração do Rio São Francisco nos 4 estados. E o